Pai do Senhor, amém? Vou estar lendo o versículo aqui da palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 1, que diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E o versículo 3 diz assim: E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Nem glória a Deus. Aleluia. Aqui vai falar um pouco sobre essa carta que Paulo escreve, né, aos Coríntios. E é muito bonito de se ver essa parte, porque ela conta um pouco também daquela história historicamente conta um pouco da história, onde eles foram conversar com aqueles filósofos aquelas pessoas que tinham tantas palavras bonitas, tantas eloquências, tantos conhecimentos, digamos assim, tanta maestria, que sabia a forma de falar, que sabia a forma de pensar e parecer chique, né? Mas Paulo escreve aqui que, no versículo 2, assim, no versículo 1, perdão, assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, né? Então em meio àquelas pessoas inteligentes, intelectuais, Paulo diz que não foi com essas palavras de sabedoria, não foi com palavras assim ousadas, né, de falar, nossa, que grande calamidade, mas o ponto ao qual Paulo se refere não está no que iria dizer, né, no sentido das palavras serem eloquentes, serem bonitas, serem chiques, mas sim no que ele tinha para falar, no conteúdo que ele tinha para falar. Então, em meio àqueles filósofos que falavam assim de pensamentos, de renascimentos, de que o homem é o ser do mundo, é o centro, Paulo foi falar com palavras simples, palavras comuns, mas para falar do Senhor Jesus, mas para falar do nosso Senhor, né? Do como nosso Senhor Jesus é bom. Ele foi trazer esse testemunho dele, de que não estava em palavra bonita, não estava nisso e nisso, mas no que ele tinha para falar, no sentido do seu conteúdo. E trazendo essa parte, essa história para os nossos dias, é um ponto de ter reflexão, né? De se reflexionar com isso. Porque o que acontece? Muitas das vezes a gente encontra tantas pessoas com níveis superiores, com níveis acima dos nossos, no sentido da palavra, da profissão, do vocabulário, mas muitas das vezes nos comparamos a eles. Comparamos a eles nesse sentido. Fala assim, não posso chegar perto, por quê? Porque eu não falo a forma que eles falam. Eu não tenho tais atitudes dele, de sentar de perna cruzada, de segurar o copo assim com o dedinho para fora. Eu não consigo, então não preciso ir até eles, né? Mas, irmãos, nós sabemos que nós não podemos comparar a eles, né? Nós não podemos se comparar, porque muitas das vezes o que vem atrapalhando a nossa vida de cristão com os outros é a comparação. É a comparação não com as pessoas de dentro, mas sim com as de fora. Nós temos se comparado muito, nós cristãos temos comparado muito as pessoas que vivem nesse mundo aí fora, as pessoas que não têm a sua vida a Deus, as pessoas que também não são cristãos, que não vivem para Deus, e nós nos comparamos. Nos comparamos falando, não, a vida deles é muito melhor, a vida deles é mais divertida, a vida deles tem mais alegria. E frustramos quando pensamos nisso. E nos frustramos porque a gente se compara. Em nenhum momento o Senhor fala que
que é bom se comparar em nenhum momento, em nenhum. Porque tudo que acontece, todos esses pensamentos, tudo isso é vaidade, é coisa do ser humano, não vem de Deus, né? Os pensamentos de Deus são bons, os pensamentos de Deus são perfeitos, o que Ele pensa, o que o Senhor Jesus acha de nós é perfeito, né? Mas não, muitas vezes a gente pensa em coisas que para nós, né, até para nós mesmo, para nós que faz sentido, que é magistral, que é tudo isso, mas não é, irmãos. Mas não é. Então, a gente tem que relembrar que quando Jesus fala que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus é a verdade. Só Jesus é a verdade. Então, muitas das vezes a pessoa acha que é irônico, que é errado, que não tem sentido. Nós cristãos, nós pessoas da igreja, pedir para outras pessoas da igreja lerem a Bíblia, né? Então as pessoas acham muito errado, falam, não tem sentido. A pessoa já está na igreja e pede para outra pessoa da igreja, tem sentido sim. Tem sentido sim, porque a partir do momento que nós mesmos não começarmos a ler a Bíblia, a gente vai acreditar no mundo aí fora. A gente vai acreditar no mundo aí fora, no que diz aí fora. Por quê? Porque quando a gente não busca o Senhor, quando a gente não lê a palavra de Deus diariamente e só uma vez ou outra, a gente não busca da verdadeira fonte. A gente não busca a verdadeira palavra do Senhor. O verdadeiro conteúdo, né? Que é através da palavra de Deus. E o que acontece? Quando a gente não se usufrui, né, não usa a Bíblia, a gente não lê a Bíblia, acreditamos no que vem aí fora, né? Porque se nós consultamos a Bíblia, mas, voltando, era de o quê? Que Paulo, ali ele não se comparou. Paulo, ali ele não, em nenhum momento se comparou, nem disse, eu não sou igual a eles, né? No sentido da fala, do vocabulário, da forma de agir, da forma de pensar, mas o meu conteúdo que eu tenho para falar é bom. O que é? É do Senhor Jesus. É do Senhor Jesus. Então vamos ver novamente aqui no versículo 1, diz assim, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande temor. Não é que o bonito fala, porque Paulo estava com fraqueza, ele estava sentindo assim, falando, meu Deus, como é que eu vou ter tal ação, ter tal atitude com aquelas pessoas, aqueles homens? Em nenhum momento Paulo deixou esses pensamentos, esse sentimento tomarem essa decisão por si só, tomarem atitude, né? Tomarem conta dele. E é muito bonito isso, porque às vezes Deus tem tantas coisas boas pra gente, tantos propósitos pra gente, mas devido a gente deixar esses sentimentos, esses pensamentos tomarem conta da gente, tomarem nossas atitudes por si só, muitas das vezes não conseguimos, né? A gente não consegue, a gente se frustra, a gente se cansa. Mas, irmãos, o Senhor Jesus, Jesus nos chamou para existir. Deus nos chamou para existir, né? Deus não nos chamou para pensarmos, né? Se pensasse, e se eu fosse, né? E se? Isso que atrapalha todo cristão. E se eu for para o culto hoje? E se eu ler a Bíblia hoje? E se eu escutar o louvor hoje? E se eu fazer um jejum hoje? E se?
E se não é algo concreto, né? E se? E daí às vezes a gente pensa, não, eu estou pensando em se eu fazer isso, se eu fazer aquilo, se eu fazer aquilo. E se? Né? Mas irmãos, Deus não chamou para e se. Deus nos chamou para fui. Eu fiz. Eu concretizei. Eu tive tal atitude. Né? Então, irmãos, que esse se eu fizer tal coisa, se eu fizer aquilo, aquilo outro, se eu fui para a igreja, eu fui para o culto, eu li a palavra, eu busquei ao Senhor, eu fiz o jejum, eu busquei ao Senhor. Como é bom dizer isso, né? Eu fiz o jejum, eu busquei ao Senhor, eu coloquei o louvor, eu evangelizei hoje, né? Que bonito falar isso. Mas que essas palavras vão se concretizar, né? E que a gente não pense, mas se eu fizer tal coisa, acho que se eu for pro culto, se eu fizer... Não, irmão, mas que você faça tal atitude que seja boa, que seja pro Senhor, para o Senhor. Então nós temos que se referenciar. Porque mesmo em comparação, mesmo em fraqueza, mesmo aquele sentimento e pensamento que Paulo estava tendo, ele não pensou, e se eu fizer tal coisa? Mas sim que Paulo foi. Quando Paulo foi, porque eu fui, está aqui no versículo 1. Diz assim, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, né, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Né? Então, aproveite, irmão. Tenha o que você tem agora. Como assim? Deus, com total certeza, Ele tem te dado uma coisa. Deus te deu uma coisa. Pode ser sua família, pode ser sua casa, pode ser um dom, uma habilidade, qual o Senhor Jesus teve com você, ao qual Jesus te deu. E você sabe o que Jesus te deu. Você sabe. Então, é que você use para a obra do Senhor. Use. Ah, mas eu só tenho isso. É o que Deus te deu. É o que Deus te deu. O que acontece? Deus, irmãos, Ele sabe o que você tem. Então, se esse algo que Deus te deu for algo pequeno, use. Porque através de você usando o que Deus te deu, o pouco que Deus te deu, Deus vai te dar muito. Deus vai te dar muito por quê? Porque Ele sabe que você vai usar. Porque Deus sabe que você vai usufruir do que Ele te deu. Né? Porque quem colhe pouco, colhe pouco. E quem colhe muito? Colhe muito. Você está crendo? Você está vendo? Então, Paulo ali, ele estava com o que ele tinha. Palavras simples. Não era aquela sabedoria que eles tinham e tal, mas ele tinha um conteúdo do Senhor. Ele tinha o quê? Coisas boas para falar, coisas de Jesus para se falar, né? Então, o que acontece? Através dessa simplicidade que Paulo tinha, ele foi, né? E ele foi, e como diz Paulo, e fui, quando fui ter convosco, né? Paulo foi. Então, essa mensagem para nós. Que a gente não pense se eu fizer tal coisa, e se eu ir, mas que esse e se seja trocado por eu fui ao culto, eu fui à casa do Senhor, né? Eu coloquei um louvor, eu busquei ao Senhor, eu fiz um jejum, eu busquei a direção de Deus, eu evangelizei e eu ganhei almas no reino de Deus. Amém? Então que essas simples palavras ela ficar como essa reflexão para todos nós. Amém? Glória a Deus.